Salve, salve, pessoal! Começando agora mais um estudo de mercado, falando com vocês do nosso Ibov. Pessoal, muito estranho o pregão de quarta-feira, né? Perdoe o cabelo aí, tá, gente? Tô na cama o dia inteiro, feriado, né? Moletom, tá? O canal é meu. Enfim, muito estranho o pregão, vencimento de opção, rolagem de contrato. O que, que eles fizeram? Ninguém rolou contrato nenhum, deixaram morrer o negócio, é isso? É, então, assim, muito estranho, tá? Zero vol. A gente ainda está aguardando, eu pelo menos, né? Ainda está aguardando esse teste aí na região dos 137,400, tá? Não sei se vai, né? Se for também, não é o melhor ponto para comprar, tá? Mas seria uma compra aí na intenção da gente pegar a continuidade desse movimento, né? Ou seja, a gente forma uma liquidez aqui, pega, captura outra liquidez e vai para o topo histórico, né? Tanto que é por isso que olhando o mini índice, a gente tem aqui essa região de nojeira nossa, que foi inclusive, né, o melhor ponto para poder comprar o índice no pregão de quarta-feira. Mas galera, olha aqui, a gente tem quebras de estruturas, né? Continuidade de estrutura de alta, beleza, temos, mas vamos ser honestos, pessoal. Que trem mais sem vergonha, né? Um tal de rompe não rompe. Pô, o que é isso? E outra, onde é que tá o stop dessa galera? A liquidez que tem abaixo desse 141 aqui. Dinheiro, lembrem sempre disso, galera. Dinheiro parado, o mercado busca, tá? Dinheiro parado, o mercado busca. Então, galera, é uma situação bem bosta, né? Que a gente tem aí, tá? Tomaria um pouco de cuidado nessa compra daí, tá? Mas, não compro, tá? Não compro aí. O ideal seria esperar essa liquidez ser capturada e comprar lá no 139.800. Mas vamos aguardar, vamos ver aí como que vai abrir esse pregão da é, o pregão de amanhã, né? A gente teve várias novidades aí, novidades, né? A gente teve Trump morde, assopra, fala que quer conversar, não vai conversar porra nenhuma, né? Então, assim, fato é, Brent agora tá flat, né? Já passando, tá? Um preview aí, o S&P tá bem, mas vamos seguir a ordem, né? Não vamos deixar o TDAH tomar conta, não. Dólar. Pessoal, dólar ele veio nessa região compradora que eu queria pegar, não peguei, mas ele também não capturou essa liquidez no 520. Pelo contrário, ela para mim só aumentou. E a gente pode até ter uma liquidezinha aqui, né? Ou seja, talvez um falso rompimento aqui nessa mínima, né? Seja uma ótima oportunidade para a gente tentar uma compra, tá? Mas é aquela história, venda só lá no 5.532 e dependendo como chegar, né? Porque o que acontece? Se a gente olha aqui o DXY, eu até pulei a fila dele, né? Pessoal, o DXY está mostrando um interesse comprador. Está fazendo bastante sentido a gente ver moedas se desvalorizarem em relação ao dólar. Ou seja, está fazendo sentido a gente ver o dólar se valorizar, principalmente se pelo diário ele vier aqui para esse patamar do 100, tá? Então, monitorem isso, pessoal, muito importante. Emerging markets, a gente vê o falso rompimento do semanal se caracterizando, não é o caos para a gente, porque a participação de Brasil nesse índice é baixa, o maior é China, Índia, umas coisas assim, tá? O TENIR, ele segue consolidado, flat, entre o nosso 4,30 e o 4,60, 4,50. Powell não conseguiu fazer nada, né, com esse, né, com o Fed, com esse tenir, não mexeu praticamente nada. E aí a gente já vem para o S&P 500, né, no gráfico de 60, a gente vê um S&P interagindo aqui nessa região, entrando uma pressão compradora muito forte e vindo testar o último topo do gráfico de uma hora. Então, basicamente, o que a gente tem no S&P?
a gente tem uma movimentação no 4 horas altista, tá? Só que quando a gente cai para o gráfico menor, ou seja, quando a gente cai para o gráfico de 60 minutos, a gente começa a ver uma escadinha de baixa, né? E o que acontece? Essa escadinha de baixa está testando um topo agora do gráfico de 60. Então, é um ponto muito importante da gente ver ele romper para continuar esse movimento de alta. Caso contrário, o que acontece? A gente já tem uma liquidez aqui no 5.920 e a gente criou outra. Como assim criou, Patrick? Você criou a liquidez? Não, eu não criei. Agora, me deixaram um fundo duplo. Um fundo duplo que não consegue romper o primeiro topo que ele encontra? Liquidez, né? Tem stop aqui embaixo para ser acionado. E aí onde é que vira uma região muito interessante de compra? Só lá no 5.800 e pouco. Se a gente vai olhar a Nasdaq, pessoal, o dilema é bem parecido. A gente só não tem esse esse fundo duplo bem formado. Só que também estamos batendo cabeça numa região do gráfico de 60. Então, se ele quiser continuar esse movimento altista, é importante a gente ver ele para cima do 21.900, tá? VIX subindo 10. Vocês estão percebendo que a volatilidade do VIX está aumentando? Percentualmente falando? Não é aquele negócio sobe 40, sobe 50, mas a variação percentual está começando. É meio que ele está começando a mexer aí nesse range dele, né? Mas nada de se preocupar ainda. O EWZ, pessoal, nossa, bagunçou tudo os desenhos. O EWZ, pessoal, vamos começar de novo. O que acontece aqui? Sentimos uma região de suporte lá embaixo. A gente tem a nossa resistência principal aqui nos 31, que eu vejo esse caminho aí para o mercado poder melhorar até lá, né? Mas a gente tem desafios ao longo do caminho, tá? Então, aqui é a grande decisão do EWZ, mas ele está com dificuldade em romper esse 28. Então, eu vejo espaço para cima ainda para ele? Vejo, tá? Small 11, esse está batendo cabeça no semanal, né? A gente precisa ver esse Small 11 se sustentando aí acima desse 112 para que a gente possa ver no curto prazo, tá? Curto não, né? No médio Stop prazo, filled. esse Small 11 ir lá para o 122, tá bom? Fiquem muito, muito, muito atentos a isso, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Brent. Brent no gráfico de 60. O que acontece aqui com o Brent no gráfico de 60? Bagunceira louca. Só que se a gente olha pelo diário, o diário está respeitando essa região dos 70 que tinha a respeitar e a gente pode ver ele consolidado aí entre os 70 e 80. Esse pode ser um novo patamar de preço confortável aí que o petróleo encontrou para ele, tá bom? O que mais que a gente tem que olhar? Minério de ferro. Minério de ferro, região predominantemente compradora, né? Mas sem a menor esperança de ver um fluxo comprador entrando aí nesse ativo, né? Então, tomemos cuidado, tá? Ficaria um pouco fora aí no curto prazo, Vale, etc. Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo com ele, tá? A gente, gráfico de 4 horas, pessoal. Bitcoin testou aqui essa região de topo, entrou uma pressão vendedora. Para comprar esse Bitcoin, eu só gosto de comprar ele lá nos 96. Se for para tentar reabrir um short, né, o ideal é que ele dê continuidade um pouco nessa movimentação de baixa. E aí quando ele voltar aqui mais ou menos, a gente tenta pegar ele de novo, tá? É essa dinâmica que eu tenho. Se ele vier aqui para cima também, a venda ainda é válida, tá? Não anulou, não desconfigurou por total essa venda aí do Bitcoin, não, tá? É... Ouro. O ouro tá com a venda em andamento. Para dar continuidade, ele precisa perder esse 3.300, 3.200 e caralhada, né? Patrick, você acha que ele vai perder? Não, não acho. Agora, se ele perder,
a gente está falando dele vir aqui para a região dos 320 e se ele for para os 320, eu não acho que segura. Por quê? Vocês têm que entender uma coisa, pessoal. Mentira, eu não vou falar isso agora não. Eu vou escrever que vai virar um tema de um vídeo para amanhã específico. Então, cadê o outro vídeo que eu escrevi aqui? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte: diferença. Não vou entregar isso de graça aqui não. Ah, vou ter que pagar para assistir, Patrick? Também não, vai ver de graça, mas só vai ser um outro vídeo. Diferença entre. Como é que eu vou dizer? Diferença entre tendência e order flow. Nós vamos falar sobre isso. A diferença da tendência e do order flow. Qual a diferença disso, tá? Porque aqui a gente tem uma tendência de alta. Só que o order flow está baixista. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Dólar contra real. Chegando em região predominantemente compradora, mas sem muitas esperanças ainda de ver essa compra entrando. Né? Muito micro ainda essa compra que a gente está esperando entrar aí. Tá? O que preocupa? Preocupa não, né? Ajuda. Se a gente não se sustentar nesses 5,40, 5,30, a gente está falando de um dólar a R$ 5 novamente, pessoal. Incrível isso, né? Sim, eu também achei. Vamos lá. Stop filled. Stop filled. Deixa eu ver o que a gente tem aqui agora. Agora é dólar contra peso mexicano. Dólar contra peso mexicano, a gente está numa região predominante compradora e a gente já está vendo um interesse comprador entrando ao longo dessa semana. Tá? Então, monitoremos. Dólar contra JPY, consolidado, tem liquidez para capturar aqui ainda no 139,300, tá? E euro contra dólar, que é o que importa. Euro contra dólar batalhando para ficar acima desse topo, 1 com 148. É importante ele ficar acima desse topo? Pô, pra caralho, né? Por que é pra caralho, Patrick? Porque a gente vai dar continuidade a esse movimento de alta até lá o 1 com 84, né? Então é muito importante ele se manter acima desse topo. Pessoal, queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui em mais um estudo de mercado. Espero que vocês tenham gostado do feriado, tá? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã em todas as salas ao vivo do TC, TC News, sala de trading e dentro da nossa comunidade. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!